foi a campo pelo Bahia a última vez na derrota por 2-1 para o Fluminense. Desde então foi relacionado para outras 5 partidas, mas não foi utilizado. O Luiz, enquanto o Chaves, né, tem um problema emocional, primeira experiência do jogador fora do seu país e tudo mais, a questão de Arthur Salles parece ser mais técnica mesmo. Né? E ficou nítido, que Renato Paiva já tinha desistido no jogador. Esse dado aqui é revelador, né? Esse dado que termina a matéria, relacionado para 5 partidas e nenhuma vez foi acionado pelo técnico. Para mim, aqui, um grande erro de avaliação do Cadu Santoro. Né? Um jogador que teve um brilhareco na segunda divisão do futebol da Bélgica, muito novo, não parecia dar indício de estar preparado para ser uma opção para uma das posições mais carentes do Bahia, que é a centroavância. Para mim, a diretoria de futebol do Bahia foi negligente na aposta nesse jogador. Uma situação diferente de Chaves. Chaves é um cara que, apesar também de ter pouca idade, já tinha brilhado no cenário do futebol sul-americano, com título internacional, título nacional e tudo mais. Eu não cravaria que o Bahia errou na contratação de Chaves. Eu acho que Chaves ainda pode render colocando a cabeça no lugar. Mas Arthur Salles, eu acho assim que foi um erro indesculpável. E não estou sendo oportunista, porque quando da contratação de Arthur Salles, eu levantei aqui todas as desconfianças possíveis sobre o rendimento desse jogador. Pois é, eu concordo com você. Meu comentário, só acho que ele é uma mesma prateleira, já falei isso, mas é uma mesma prateleira em que estão Chaves, Diego Rosa, Arthur Salles, Kaique, que é uma prateleira de jogadores que tem essa característica da experimentação do potencial, né? Ao menos não foi feito nenhum tipo de investimento alto em Arthur Salles, mas assim, as credenciais dele são totalmente diferentes, sobretudo se a gente compara com Kaique e Chaves, né? O mesmo, assim, acho que Diego Rosa também já mostrou potencial lá atrás, e é uma posição em ele consegue chegar mais aos poucos, mas Arthur Salles não havia qualquer, nem sequer, e a gente comentou isso à época, nem sequer o desempenho dele no Vasco, que foi o desempenho que a gente conseguia memorar aqui no Brasil, nem sequer aquele desempenho justificava, né, a vinda dele para uma posição tão carente e que, na qual, né, nenhum dos titulares do Bahia mostrava desempenho suficiente, né, para justificar não ter um concorrente à altura. Então, vai tarde, na minha opinião. Assim, não contribui em nada, tinha muito pouco a contribuir, não tinha nenhuma valência ali, exceto pela altura, né, e a altura sozinho não faz muita coisa, exceto pela altura, não tinha nenhuma valência que justificasse sua presença no elenco. Você tinha me perguntado antes e terminou lendo outras mensagens e eu não respondi, Darina, mas que outros atletas poderiam também estar nesse... Destile seu veneno. No barco. Não é veneno não, velho. Eu acho assim, de avaliação mesmo. Eu acho um empréstimo de Diego Rosa hoje seria bem-vindo, né? Eu acho que também nesse momento ele não está sem clima, ainda que o campeonato seja longo, e para a posição dele ele tenha como ser ali um quarto, quinto jogador do elenco, né? Então, mas seria bom. A mesma situação para mim, eu acho, de Mogni, sobretudo com a chegada de Juba. Não vejo mais hoje espaço para ele no elenco, ainda que não seja a mesma posição de Juba, mas o espaço que ele tem ocupado em campo é muito similar. Então acho que Mogni também estaria nesse barco aí. E aí eu não concordo, por exemplo, se fosse Vitor Hugo. Klaus, com certeza, Matheus Klaus, com certeza, tem que estar com um empréstimo engatilhado. E é isso. Eu não acho que tem muito mais outros jogadores, não. E começar a olhar para alguns jogadores do Sub-20, para poder estar circulando um pouco mais ali pelo elenco, né? Sobretudo, na minha opinião, mesmo sendo muito jovem, né? Sidney, para mim, é o grande jogador e está ali no meio de campo, na volância, é o grande jogador para mim, hoje, mais pronto, na verdade, dessa divisão de base para jogar no time de cima, mesmo sendo muito jovem. Mais do que Roger? Roger de quantos anos, Luiz? Sem dúvida mais do que Roger. Porque Roger
16 também, é um pouco mais novo que Sidney. Só que Roger joga num setor de campo, numa faixa de campo, que a diferença entre o futebol não profissional e o futebol profissional é muito grande e faz ele necessitar de outros dotes que ele não tem hoje, sobretudo força física, né? Ele é um jogador muito criativo, muito técnico, com boas tomadas de decisão, mas eu não vejo ele entrar e conseguir desempenhar no futebol profissional hoje, sobretudo em relação à força física dele. Já Sidney não. Sidney, eu acho que ele entra e pode, sabe, quebrar um galho de boa em qualquer função no meio de campo ali. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!